Paz do Senhor, irmãos. Estamos chegando no final da nossa matéria. E eu espero que o Senhor tenha falado com você e que Ele continue falando também nesse dia. Amém? Que é a nossa última matéria, nossa última aula, na verdade, da matéria Vida no Espírito. E hoje nós vamos falar sobre a expressão da vida no Espírito. Por que nós usamos essa expressão, né? Falar da expressão na vida no Espírito? Porque a vida no Espírito, ela não é apenas algo subjetivo, interior, apenas algo para você compreender, é algo para você praticar, tá certo? E às vezes eu percebo assim que algumas pessoas têm um entendimento um pouco limitado em relação a essa questão espiritual, da vida no Espírito, né, que nós estamos falando aqui. Como? Porque às vezes acha que isso se aplica apenas a coisas espirituais, aspectos espirituais da sua vida, como oração, adoração, os dons, profecia, não é isso? Muitas coisas que nós mencionamos aqui. Mas isso é um equívoco. Por quê? Porque a vida no Espírito, irmãos, ela afeta todo o nosso ser. E hoje eu gostaria então de falar a respeito de uma pessoa na Bíblia que de fato assim, ela tem todas essas características de uma pessoa no Espírito, que é a pessoa de Daniel. Então a Bíblia descreve Daniel dizendo que ele tinha um espírito excelente. Então o excelente, ele era excelente não apenas naquilo que ele fazia, mas em todo o seu proceder. E nós vamos estar mostrando aqui então a respeito desse perfil, o perfil do homem espiritual. Então nós vemos tudo aquilo que nós falamos aqui nas outras aulas, nós podemos checar e perceber na vida de Daniel. Então abra já a sua Bíblia lá em Daniel. Eu quero que você siga aí o que nós vamos estar falando, vai marcando os versículos, tá bom? Para que você possa ler depois. E entenda uma coisa, nós mencionamos aqui sobre a vida do Espírito, vamos fazer uma recapitulação bem rápida, né? Falamos sobre a necessidade de discernir a mente do Espírito. Nós vemos que Daniel era alguém assim. Vemos que ele também tinha um coração aberto para receber a revelação de Deus. Ele também era alguém que andou por fé, ele também foi alguém que andou pela cruz, porque ele literalmente se dispôs a morrer em favor daquilo que ele cria. Ele era alguém que deixou se quebrantar, que se rendeu completamente à vontade de Deus. Ele era alguém que cresceu espiritualmente, porque nós vemos que o livro de Daniel começa com Daniel jovem, chegando à Babilônia e terminando depois a sua vida já velho, mas ainda assim cheio da vida de Deus. Então, portanto, Daniel é de fato o perfil de um homem espiritual. Por isso, entenda uma coisa, a vida no Espírito, ela deve ser expressada. Ela não é algo oculto, mas é algo para ser visto pelas pessoas com quem você convive. Amém? Então vamos ver então esse perfil desse homem impecável. Podemos dizer impecável, porque de fato a Bíblia não descreve nenhum erro de Daniel, tá certo? Não que ele fosse de fato assim, mas a Bíblia não menciona. É uma das poucas pessoas na Bíblia que a Bíblia não menciona nenhum dos seus erros. E eu penso que Deus queria mostrar aqui exatamente isso. Abra sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 6, o versículo 3. Esse é um versículo, irmãos, que você não pode passar desapercebido. Por quê? Porque olha a expressão que Deus aqui define, né, a pessoa de Daniel. Diz assim, então Daniel se distinguiu entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha, essa palavra espírito excelente, no aramaico, ela significa, vou estar passando aqui para você acompanhar, aqui nós temos então o versículo, o espírito excelente. Essa expressão é algo que nós temos que perguntar, né? O que significa realmente o excelente? Significa aquilo que supera os outros, é algo que está acima dos outros, que excede em qualidade. E nós vemos que no original, essa expressão, o espírito se refere ao espírito do homem. E o excelente está falando de algo que é extraordinário, algo que está acima do normal, do comum, né? Então nós vemos que Daniel, de fato, ele era alguém que se distinguia porque ele tinha algo na sua vida que não era meramente humano, era de fato algo divino, né? Então é isso que nós estamos falando, era a vida de Deus, que de fato as pessoas percebiam nele. Por isso que ele se distinguiu.
Você quer se distinguir entre os demais? Você quer sobressair entre os líderes? Você quer, de fato, sobressair entre aqueles que Deus, né, vai nomear? Porque a Bíblia fala que ele vai falar um dia o nome e ele vai, de fato, dizer: você, servo bom e fiel, você se distinguiu entre os outros. Então, nós temos que começar aqui, irmãos, praticando na nossa casa, nos nossos relacionamentos, não é isso? Na nossa liderança, porque assim nós vamos distinguir entre os outros. Não por causa daquilo que nós somos e nós temos, mas por causa do Senhor. Essa é verdadeiramente a vida no Espírito. Deixe-me falar então para você de 3 aspectos da vida de Daniel. Eu gostaria então de mostrar para você aqui como que ele foi modelo no caráter, na competência e na vida espiritual. Então nós vemos que o caráter está ligado àquilo que a pessoa é, a sua personalidade, não é isso? A competência está ligado com aquilo que ela faz, sua capacidade, suas habilidades para determinada função. E a vida espiritual está relacionada ao seu relacionamento com Deus. Como que o seu relacionamento com Deus afeta toda a sua vida e também os resultados daquilo que você faz. Então vamos ver separadamente. Eu gostaria de começar então falando sobre o caráter. Eu coloquei aqui a excelência do caráter, por causa dessa expressão, um espírito excelente. Então, a vida no espírito afeta o caráter? Sem dúvida nenhuma que afeta. Nós falamos que a vida no espírito é quando o espírito governa, não é isso? Então, o caráter, ele é o centro da sua personalidade, ele é o centro da sua alma. Envolve tudo aquilo que você pensa, envolve as suas vontades, envolve as suas emoções. Então, você vai aprender a ter um caráter de acordo com o caráter de Cristo. Então, essa transformação do caráter na vida do crente, ela acontece através da transformação da sua alma. Então, às vezes você pensava de uma maneira, depois você passa a pensar de outra maneira e a agir também de acordo com a palavra. Percebe? Então, como que a vida no Espírito, ela passa pelo caráter? Nós vemos então que Daniel era um homem de caráter. Ele é descrito de uma maneira extraordinária, como um homem reto, né? E a Bíblia, de fato, distinguiu por causa disso, né? Por causa do seu caráter. Eu sei que você tem uma matéria que fala sobre caráter, mas eu gosto muito de exemplificar para que não haja dúvida, não é isso? Então, eu gosto da expressão que o John Maxwell fala em um dos seus livros, Desenvolva Sua Liderança, ele menciona isso. Então, ele faz uma comparação ao iceberg, falando que o iceberg é como o nosso caráter. Então, 90% do iceberg fica submerso na água. Apenas 10% do seu tamanho é que aparece. Isso fala do nosso caráter. Então, o caráter, na verdade, é esses 90%. Os 10% é a expressão dele. Então, são as nossas escolhas, nosso temperamento, né, e tudo, a maneira como nós nos relacionamos. Então, o caráter, na verdade, é a base, é ele que sustenta de fato, né? Tem uma outra ilustração que eu gosto muito do crescimento de um bambu. Eu não me lembro exatamente o nome desse bambu, mas é um bambu que, depois que ele é plantado, ele demora 5 anos para começar a crescer. Por quê? Porque durante 5 anos ele cresce para baixo. Então as suas raízes vão se aprofundando até encontrar água. Na hora que ele aprofunda as suas raízes, ele começa a crescer depois de 5 anos. Mas aí ele cresce 20 metros em 1 ano. Olha, isso fala também do caráter. O caráter é aquele trabalhar de Deus na nossa vida. Então Deus tem que trabalhar na nossa vida para formar a base, para nos transformar, para imprimir o caráter de Cristo em nós, para transformar a nossa mente, para nos ensinar a não andarmos de acordo com as nossas emoções, com as nossas vontades próprias, não é isso? Andar por fé, como nós falamos. Deus vem trabalhando isso em nós, para que depois, de fato, a expressão de Cristo pode ser vista. Então, às vezes, nós vemos pessoas assim, que têm um crescimento muito rápido, muito além do que os outros. Mas você sabe a história dessa pessoa? Você sabe o preço que ela pagou? Você sabe as respostas que ela deu para que ela pudesse ter esse resultado? Então, essa história desse bambu eu gosto muito, porque isso fala da nossa vida com Deus, né? Fala da nossa oração, fala do preço que nós pagamos diante do Senhor. Essas coisas ninguém vê,
porque você está crescendo para baixo. Mas vai chegar uma hora que os frutos vão aparecer e todos vão ver, de fato, o resultado do trabalhar de Deus na sua vida. Amém? Isso fala também do caráter. Mas deixa eu mostrar para você aqui alguns aspectos do caráter de Daniel. O primeiro deles é o caráter nobre. Daniel era um nobre. Não porque ele fazia parte da nobreza, porque ele chegou lá na Babilônia como escravo. A Bíblia descreve, fala que o rei mandou levar cativo todas as pessoas de Jerusalém, entre eles alguns jovens. Vamos ver o que fala sobre isso? Olha lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 3, fala assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Daniel, tanto da linhagem real como dos nobres. Olha, então, Daniel, ele fazia de fato parte da linhagem real. Mas será que era por causa disso que ele tinha um caráter nobre? Não. Eu me lembro uma vez que nós fomos à França e nós visitamos o Palácio de Versalhes, que é muito bonito, inclusive muitos filmes já foram filmados lá. Inclusive aquele filme, talvez você tenha visto, O Homem da Máscara de Ferro. Ele foi filmado nesse palácio. E ele realmente é muito bonito. E ele teve o seu auge ali na época de Luís XV, Luís XVI, Maria Antonieta. E quando você vai conhecendo o palácio, o guia vai contando as histórias. E é interessante que eles contam algumas histórias, assim, eu acho até cômicas, né? Que as pessoas não tomavam banho. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? Que eles não tinham essa prática naquela época de tomar banho. Era 2 banhos por ano e olhe lá, né? Eu nem sei como é que era esse banho realmente. E as festas, eles viviam de festas, né? E muitos vomitavam para poder comer mais. Então, assim, eram práticas que não combinavam com o nobre. Né? Então, eles eram nobres? Sim, eles eram da nobreza, mas não tinham um comportamento de nobre. O que eu quero falar para você? Que Daniel, ele não tinha um caráter nobre só porque ele era da nobreza, mas porque ele, de fato, tinha um comportamento exemplar. Ele se comportava de uma maneira exemplar diante das pessoas. Nós vemos hoje muito na vida de muitos membros da família real, não é isso? Na Inglaterra, em Mônaco e outros mais. Tantos escândalos, tantas coisas, às vezes, assim, que a mídia mostra, que você fala, nossa, que coisa horrível. Por quê? Porque não combina com nobreza. Amados, entenda uma coisa, um vencedor, alguém que anda no Espírito, tem que ter um caráter nobre. Tem que ser alguém que sabe se comportar, que sabe conversar com as pessoas, que não é inconveniente. A Bíblia fala que o amor não é inconveniente, que o amor é paciente. Então, assim, a Bíblia nos descreve como pessoa. Isso fala de nobreza. Agora, quantas vezes nós vemos pessoas que não sabem, às vezes, nem se comportar, não é isso? Muitos crentes, às vezes, que não têm nenhum comportamento, têm nem educação. Amados, essas coisas nós temos que aprender. E você sabe que o discipulado nos ajuda? Então, através do discipulado, nós podemos falar, irmão, fala mais devagar, fala mais baixo, olha, espera a sua vez, olha, aprenda isso aqui, ensina a criar os filhos. Eu faço isso com as esposas de pastores. Muitas vezes eu falo, irmão, nós vamos fazer uma reunião, você vai ensinar o seu filho a esperar a vez, você vai ensinar o seu filho a se comportar. Ensino. Por quê? Porque nós precisamos dar o exemplo. Daniel tinha um caráter nobre. Mas a Bíblia fala também que Daniel tinha um caráter consagrado. Olha o que está dizendo lá em Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, o que é alguém consagrado? Alguém consagrado é alguém entregue a um propósito. Daniel estava em Babilônia, mas ele estava ali decidido a servir ao Senhor. E é interessante porque nesse contexto aqui, em que Daniel decidiu não se contaminar com as comidas, ele fez uma decisão pessoal. E é muito interessante porque você não vê ali nenhum mover de Deus, não tinha nenhum homem de Deus ali pregando. Daniel não respondeu a um apelo, não foi algo emocional, que ele fez assim, no ímpeto, né? Não, ele fez uma decisão consciente. Ele falou, olha, eu estou aqui num lugar onde as pessoas são idólatras, as pessoas não temem a Deus, os meus líderes são idólatras,
eles não têm o caráter de Cristo, não tem nenhum modelo de liderança aqui para eu seguir, para eu me inspirar. O ambiente, a cultura, as práticas, tudo era contra Deus. Amados, e ainda assim Daniel decidiu se consagrar. Percebe? Isso fala de consagração. Consagração é uma decisão. Ele rejeitou participar daquela cultura, ele rejeitou as práticas que tinham ali, porque ele fez uma decisão de separar-se. Consagração é separar-se de coisas que não agradam ao Senhor, para que você possa servir a Deus. Então, às vezes nós temos essa ideia, não, nós somos brasileiros, nós somos assim mesmo. Não tem desculpa, nós somos cidadãos dos céus. Nós temos que ter um caráter consagrado, temos que ter santidade, temos que ter, sabe, nobreza, porque isso fala, sim, de vida no Espírito. Mas Daniel também tinha um caráter fiel. Ele era alguém fiel ao Senhor. Olha o que a Bíblia fala, Daniel 6,4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Amados, que coisa tremenda isso. Fala que ele era fiel. Né? Então, a fidelidade com Deus, irmãos, está aqui sendo traduzida na fidelidade diante das pessoas. Porque quem declarou que ele era fiel aqui não foi Deus, foram os próprios colegas de Daniel. Falou, olha, ele não tem culpa alguma, não tem nada que a gente possa achar nele, um erro, para que ele possa ser julgado, condenado. Então, o que eles fizeram? Eles queriam, na verdade, aquilo ali fala de inveja, não é isso? Do ciúme que eles tinham, porque Daniel estava sobressaindo entre eles. E eles armaram, então, uma situação em que o rei fez um edito, que qualquer pessoa que adorasse ou que orasse a um outro Deus seria lançado na cova dos leões. Eles fizeram isso justamente porque eles sabiam o quê? Que Daniel era fiel. E Daniel, então, ele não se deixou levar por isso, ele continuou orando. E mesmo sabendo daquele edito, ele foi orar. E por causa disso, ele foi para a cova dos leões. Amados, ter caráter é diferente de você ter um bom caráter, é diferente de você ter um caráter aprovado. Muitas vezes Deus permite situações na nossa vida como esses testes para nos aprovar. E Daniel foi aprovado, porque Deus o salvou da cova dos leões, porque primeiro Daniel foi fiel a Deus. Então nós temos que entender isso, que não basta você não mentir, não basta você ser um bom crente, não basta você dar uma boa oferta. Você tem que passar pela avaliação de Deus. E a avaliação de Deus, os padrões da palavra de Deus, que vai de fato declarar se você é fiel ou não. Quando nós falamos de fidelidade, nós lembramos de exatidão, não é isso? Por exemplo, quando você vai tirar uma xerox e ela fica exatamente igual à original, você fala, nossa, é fiel. Nossa, é uma cópia fiel. Por quê? Fala de exatidão. E exatidão fala de comportamento, fala de atitudes. Né? E é assim que a Bíblia descreve aqui o espírito excelente de Daniel. Um caráter fiel. Eu acho isso muito lindo. Né? E nós vemos aqui que lá no versículo, eu li aqui com você lá em Daniel 6, nós vemos lá no versículo 10 também, que diz assim, quando Daniel soube, olha só, quando ele soube que a escritura estava assinada pelo rei, ele entrou em sua casa, em cima no seu quarto, e se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Então você percebe, mesmo diante da pena de morte, ele pensou, eu vou ser fiel ao Senhor. Amados, quantas vezes hoje nós vemos pessoas abrindo mão de coisas básicas da nossa vida, da oração, do jejum, da leitura da palavra, e arrumando desculpas. Então, não li por causa disso, não fui orar por causa disso, não posso liderar por causa disso. São desculpas, isso não justifica. Eu me lembro uma vez que uma irmã, esposa de um discipulador, ela falou, não, vamos levantá-la para ser uma discipuladora, para acompanhar as células naquela região. E a irmã não queria, dava desculpa. Por fim, ela falou para a pastora, olha, sabe o que é? Meu marido não quer que eu se envolva, meu marido, e jogou na conta do marido. Um dia, eu vi esse irmão lá na igreja, no final do culto, eu falei, vou conversar com ele, porque eu não entendi realmente qual que é a situação. E aí eu perguntei para ele, falei, por que você não quer que a sua esposa seja levantada como discipuladora?
Ele falou assim, eu nunca me opus quanto a isso, não. Eu falei, não, mas assim, né, isso que você falou, colocou assim. E ele falou, não, nunca falei isso. Amados, olha que vergonha. Se escondendo atrás das pessoas, né, se escondendo, dando justificativas, só porque não quer fazer a obra de Deus. Quantas vezes as pessoas falam isso? Isso fala de caráter, né? Nós vemos aqui Daniel, mesmo diante, sabe, de uma situação, falou, Daniel, é o seguinte, ou você para de orar ou você morre. Daniel falou, então eu vou morrer, mas eu não vou parar de orar. Então isso fala de caráter, irmãos. Isso é vida no Espírito. Nós precisamos desse caráter. Mas Daniel também tinha um caráter reto. Ele não apenas era fiel, mas ele tinha um caráter reto. Então, nós vemos aqui o caráter nobre, o caráter consagrado, o caráter fiel e o caráter reto. Então, o caráter reto de Daniel fala que ele servia ao Senhor em muitas circunstâncias. Não vou ler aqui, mas eu vou apenas mencionar uma determinada circunstância em que o rei Beltesazar oferece para ele presentes, em que ele estava num jantar, na verdade era um jantar, uma orgia, que eles estavam usando os utensílios do templo que foram levados de Jerusalém, e eles estavam profanando ali. Deus então aparece com uma mão e um escrito na parede, e apenas Daniel pôde traduzir aquele escrito, e o rei então oferece para ele presentes, e Daniel recusa. É interessante que em muitas situações Daniel aceitou ser promovido, mas nessa situação ele se recusou. Por quê? Porque ele não estava prestando um serviço ao rei, ele estava sendo instrumento de Deus para julgar Beltesazar. E naquela mesma noite o rei Beltesazar morreu. É interessante que nós vemos a retidão dele, né? Como que ele era reto, então não aceitava suborno, sabe? Ele era fiel aos padrões, aos valores da palavra de Deus. Eu lembro de uma história que conta que um escritor, ele foi contratado para escrever a biografia de Hudson Taylor, que era um missionário na China. Mas o alvo é que ele contasse coisas para difamar a imagem de Hudson Taylor. E aquele escritor, então, começa a pesquisar a vida de Hudson Taylor. E ele achou tão tremendo, ele ficou tão fascinado, tão atraído, que ele se converteu. E aí ele acabou escrevendo a biografia de Hudson Taylor, só que a verdadeira biografia de um homem realmente que serviu a Deus. Amado, será que nós temos isso? Será que se alguém for vasculhar a nossa vida, igual os amigos de Daniel, igual aqui esse escritor de Hudson Taylor, será que eles vão ficar tão fascinados que eles vão ver a vida de Deus em nós, que eles vão se converter, que eles vão ser impactados? Isso, amados, fala de expressão de Deus. Nós precisamos disso na nossa vida. Amém? Mas tem um segundo aspecto, que é o que eu quero entrar também aqui, que fala da excelência na competência. Então, vida no Espírito fala de caráter? Sim. Mas se sabe que vida no Espírito também fala de competência. Por quê? Mas eu não consigo entender. Como que alguém pode ser espiritual e ser alguém incompetente? E não fazer as coisas direito? Por quê? É porque tem algo errado na sua vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela se expressa em todas as áreas da nossa vida. No pensar, no fazer. Então a Bíblia fala que lá, quando eles foram fazer o tabernáculo, que Deus deu habilidade para eles fazerem obras de mestre. Eles não sabiam fazer, Deus é que deu. Então Deus dá sabedoria, Deus dá habilidade para você ser qualquer profissional, tá certo? Então nós precisamos entender o seguinte, que se nós temos o caráter, nós vamos ser usados por Deus. Mas se nós tivermos o caráter e a competência, nós seremos muito mais úteis para Deus, como Daniel foi. Você acha que Daniel se sobressaiu entre aquelas pessoas por causa de quê? Porque ele de fato era competente. Não é apenas porque ele orava, não. É porque ele era competente. E é interessante que a Bíblia fala que Daniel, ele serviu a 4 reis. 4 gerações. Então Daniel serviu a Nabucodonosor, Daniel serviu a Beltesazar, Daniel serviu a Ciro e ele serviu a Dario. Foram 4 gerações de reis. Você acha que ele foi levantado por quê? Porque ele era competente, porque ele era alguém que tinha caráter, ele era confiável, né? Esse é o perfil do homem de Deus. E eu quero fazer uma distinção aqui de competência e de excelência. Porque eu estou usando muito essa palavra excelente e a Bíblia usa a palavra excelente, né? Um espírito excelente,
para descrever Daniel. Então, qual que é essa diferença? Ser competente é bom. Então, competente é aquela capacidade, né, que você tem para desempenhar um serviço. Ou então o seu conhecimento a respeito de um assunto. Então você fala, não, aquela pessoa é competente, ela faz bem. Mas o excelente é aquele que faz melhor. O competente, ele até domina aquela área. Mas a excelência fala de exceder em qualidade. Então você pega, por exemplo, uma roupa. Aí você põe um blazer, não é isso? Vamos usar o blazer, porque o blazer serve tanto para homem como para mulher. Então você usa um blazer numa loja, nossa, ficou muito bom. De repente, um dia você pega um blazer, sabe, ali da Giorgio Armani, né? Ou então você pega aquelas marcas bem famosas, Valentino, não é isso? Aí você põe o mesmo modelo, né? Mesma coisa. A hora que você coloca, você fala, Gina, o que é isso? Isso é maravilhoso, parece que foi feito no meu corpo. Por quê? Porque tem uma excelência superior. O outro era competente? O primeiro que fez a primeira roupa? Sim, ele era competente, mas o segundo excede em excelência. É isso que Daniel tinha. Ele não era apenas competente, ele tinha excelência. Irmãos, é isso que Deus quer, que nós tenhamos, que nós buscamos isso. E como que nós vamos fazer? Da mesma maneira que Daniel. Vamos ver aqui como foi que Daniel alcançou. Você acha que ele chegou lá na Babilônia, como a Bíblia descreve, leva alguns jovens para servir ao rei. Você acha que Daniel chegou lá na Babilônia sabendo tudo? Não. Ele tinha um pouco, mas ele teve que investir para que ele pudesse ser levantado como o melhor dos melhores. Porque imagina só, para servir ao rei, irmão, tinha que ser alguém competente. A Bíblia fala que Daniel se distinguiu entre os competentes. Então, na equipe de Daniel só tinha fera, mas Daniel foi o melhor. Por quê? Porque, de fato, ele tinha algo maravilhoso, que era o caráter, sabe? Que era o Espírito de Deus conduzindo e o capacitando. Vamos ver, então, a respeito dessa questão da competência ou da excelência. Quando eu falar competência, entenda como excelência, porque eu já fiz a distinção para você entender. Primeira coisa que Daniel tinha, instrução. Olha o que a Bíblia fala. Traga jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então, o critério aqui para servir já era alguém que tivesse instrução, mas também alguém que fosse competente. Então, esse era o critério para servir. Então, nós vemos aqui que instrução, irmãos, é um dos critérios que você tem que adquirir, que você deve investir para que você possa se tornar alguém com excelência. Para que você seja um líder com excelência, para que você seja um seminarista com excelência, tá certo? Para que você seja um marido com excelência, não é isso? A palavra de Deus fala lá em Provérbios das mulheres, né, que diz o seguinte, olha, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ou seja, uma esposa pode ser uma esposa excelente, acima da média. Agora, isso fala em qualquer aspecto da nossa vida, seja profissional, seja para servir ao Senhor, seja na família, fala de instrução. Até para aprender a cozinhar, você precisa às vezes fazer um curso, não é isso? Para você ser um bom pai, você precisa ler. Para você ser um bom líder, você tem que investir em cursos, em checar, em olhar para liderar a criança. Você tem que entender sobre criança. Jovem, você tem que falar a linguagem do jovem. O adulto, você tem que entender o contexto em que ele vive. Às vezes a pessoa é divorciada, é casada, tem filho. Então, assim, tudo precisa de instrução. Só que às vezes nós achamos que basta orar. Não, vamos só orar e Deus vai dar sabedoria. Não é assim não, amados. Eu gosto muito da palavra disciplina. Porque a palavra disciplina, ela está associada à instrução. Porque ninguém adquire instrução da noite para o dia. É necessário você investir tempo, às vezes dinheiro, disposição, não é isso? Isso fala de disciplina. Eu li o livro do Bernardinho, o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que chama Transformando o Suor em Ouro. E eu gostei muito assim do testemunho dele, porque ele de fato é um campeão. Ele ganhou todos os prêmios na sua categoria, né, de vôlei. Imagina, alguém que foi campeão mundial várias vezes seguido.
é alguém que realmente deve ter alguma coisa para falar, para ensinar, não é isso? Pelo menos no aspecto natural que nós estamos falando aqui, que é a disciplina. E ele diz o seguinte, que a disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Isso é verdade. Então, eu quero muito ganhar, mas eu não invisto. Aí o que acontece? Eu perco. Às vezes eu tenho até o potencial, não é isso? Mas eu não tenho a disciplina. É interessante que a gente vê muito isso em jogador de futebol, né? Ele tem o talento, mas não tem a disciplina. E às vezes nós percebemos, por causa disso, abre-se mão do resultado, que é a vitória. Isso se aplica também à nossa vida. Se você não tiver disciplina, se você não buscar a instrução, não significa que Deus vai poder, sabe, fazer tudo na sua vida. Deus vai fazer em cima daquilo que você também investir. Tem a sua parte e tem a parte de Deus, sabia? Então, você está fazendo seminário, deixa eu quero motivar você. Vai para a palavra, tira tempo para estudar, assista menos televisão, vai menos no shopping, né? Faz menos festas, menos comunhão, sabe? Envolve no estudo da palavra. Olha, se você ler, se você gastar tempo para buscar, para orar, para instruir, amados, Deus vai falar com você. Você vai descobrir coisas tremendas aqui nessa palavra que ninguém viu. Mas isso depende da sua disciplina. Então, para você ter disciplina, entenda uma coisa, você tem que mudar seus hábitos. Né? Por quê? Porque tem hábito que não combina com determinados tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa que canta profissional, ele não pode ficar bebendo até tarde, ele não pode beber gelado, não é isso? Eu lembro do Pavarotti falar que ele dificilmente entrava numa piscina, a não ser que fosse aquecida. Então, assim, cada pessoa, de acordo com a sua atividade, ela tem hábitos. Agora, um vencedor, um homem, uma mulher, para ser cheio do Espírito, tem que ter hábitos. Isso fala de disciplina. Agora, como que devem ser esses hábitos? Concentre-se nas prioridades. Hoje, na sua vida, como aluno do seminário, a sua prioridade é o seminário. Então, primeiro o seminário, estudar a palavra, fazer os trabalhos, ler, para depois as outras coisas. Se você fizer isso, colocar como prioridade, você vai ver o resultado. Agora, pessoas que fazem o seminário de qualquer jeito, entendeu? Não estuda, não gasta tempo, não investe, até podia fazer, mas não faz, porque é preguiçoso, porque não tem disciplina, porque não quer abrir mão de nada. Aí o que vai acontecer? Não vai ter a instrução, não vai ter a excelência, não vai se sobressair entre os outros. Então, entenda isso, né? Que isso é importante, ler, observar, perguntar, buscar, não é isso? É tantas coisas que você vai aprender, porque Deus vai também usar disso para falar com você. Tem uma outra característica também em relação à competência, que é a sabedoria. Então, Daniel não era apenas alguém instruído, ele era um sábio. Ele estava entre os sábios, né? E ele também adquiriu essa sabedoria do Senhor. Lá em Daniel 1,17 diz assim, né? Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então, nós vemos aqui que Daniel, ele tinha de fato algo a mais que Deus deu para ele. Nós sabemos que Deus nos dá dons, não é verdade? Então, Deus dá dons e capacitações e habilidades para a pessoa fazer aquilo que ela precisa fazer. Eu me lembro certa vez, quando eu comecei a escrever o material para crianças, nunca tinha escrito nada para crianças, e eu queria escrever a revista Videirinha, que é uma revista em quadrinhos. E escrever para crianças é muito difícil, porque você tem que pegar princípios da palavra de Deus, mas colocar de uma maneira bem simples, para ela entender. Então, quanto mais você tem que simplificar, mais difícil se torna. E eu, então, procurei pessoas que estavam acostumadas a escrever, a trabalhar com crianças e até profissionais, mas ninguém conseguia, ninguém conseguia. Por fim, uma vez eu achei uma irmã na igreja e eu coloquei, irmã, você não gostaria de fazer? Ela já tinha trabalhado com crianças, escrevia muito bem. Ela falou, sim, eu gostaria. E eu passei, então, o tema, entreguei na mão dela tudo que era para ser feito. Mas aí eu orei. Falei, Senhor, eu vou orar. Se não for para ela escrever, se for para eu escrever, eu vou entender o seguinte, que ela não vai conseguir escrever. E ela vai chegar para mim e vai falar assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui escrever nenhuma linha. Irmãos, eu orei exatamente assim.
Mas passou um tempo, acho que foi mais ou menos um mês. Essa irmã me procurou e ela falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui escrever uma linha. Eu fiquei pasma com aquilo que ela falou para mim, porque Deus respondeu exatamente como eu orei. Eu entendi então que o Senhor queria me usar. Eu falei, ok. Sentei sentei na frente do computador e orei. Falei assim, eu estou aqui, agora o Senhor vai me usar. Foi assim que eu comecei a escrever. Eu realmente criei, Deus estava se revelando a mim e Ele queria me usar para falar às crianças através da literatura. Foi assim que eu comecei. Então, eu creio que Deus nos dá realmente sabedoria para coisas específicas. Como a palavra de Deus fala aqui, que Deus deu a Daniel. E olha só, lá em Daniel, no capítulo 5, abre lá em Daniel, capítulo 5, fala o seguinte, no versículo 13 e 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Olha, o rei mesmo descreveu. O rei não apenas falou, você é sábio. Não, ele falou, em ti está excelente sabedoria. Deixa eu te perguntar, você já foi reconhecido alguma vez por alguém importante? Porque Daniel aqui foi reconhecido pelo rei. E não só reconhecido, o próprio rei falou assim, olha, tenho ouvido falar que você é realmente muito bom o que você faz. Você tem uma excelente sabedoria. Talvez você não foi reconhecido por alguém, mas você já foi reconhecido pelo que você fez? Alguém já elogiou o seu trabalho? Então você que fez isso aqui, nossa, muito bem, excelente. Sabe, isso fala de reconhecimento, isso fala de crédito, né? Todos nós gostamos disso, só que isso tem um preço. Teve preço para Daniel, com certeza tem preço para nós. Mas além da sabedoria, tinha a lealdade. Então, Daniel serviu a 4 reis, não apenas porque ele tinha caráter, porque ele era competente, porque ele era sábio, mas porque ele era leal. Lealdade, sabe? Lealdade é algo que nós precisamos aprender, porque a lealdade, ela de fato passa pelos relacionamentos. Quem não é leal a homens, vai ser leal ao Senhor, né? Eu acho interessante porque nós tem um contexto aqui, lá em Daniel, no capítulo 2, no versículo 46 a 49, que diz o seguinte, vamos ler? Quero mostrar para você aqui. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. Isso aqui é apenas o contexto. Agora vem, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abed-nego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha só aqui a lealdade de Daniel com seus amigos. Ele não era apenas leal aos seus líderes, aos reis que ele servia. Ele não era apenas leal a Deus, na sua conduta, na sua vida, na sua comunhão. Ele era leal com as pessoas com quem ele se relacionava. Então ali o rei colocou ele, sabe, no lugar mais alto, deu presentes, ofereceu tantas coisas. Mas aí Daniel se lembrou. Ele falou, olha, eu gostaria de fazer um pedido em favor dos meus amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém é o que é sozinho, sabia? Se você multiplica a sua célula, você multiplica porque os irmãos trabalharam. Se você tem uma igreja bem-sucedida, você a tem porque os líderes se comprometeram. Se você tem uma casa edificada na rocha, você tem porque sua esposa teme a Deus, porque os seus filhos, de fato, temem ao Senhor. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, é por causa da equipe que nós temos. Então, nós temos que aprender a ser leais a eles. Isso fala de espírito, sabe? Isso fala de vida de Deus, isso fala de amor. Não, lealdade se vê nos relacionamentos. Achei interessante que eu estava lendo uma revista, a revista, esqueci o nome da revista, eu assinava essa revista, Você S.A., que fala muito sobre liderança, e eu gosto muito dessa revista. E lá tinha uma pesquisa falando que 50% das demissões das empresas de médio a grande porte, a maioria das demissões não tinham a ver
com problemas de competência, mas sim com problemas de relacionamento. Fiquei impressionada, 50%. Quer dizer, então o profissionalismo ali envolve o quê? Saber se relacionar. Você sabe que isso se aplica à liderança? Então, para você ser bem-sucedido, para você ser um vencedor, você precisa aprender a se relacionar. Então, a lealdade fala de relacionar-se com transparência, fala de você pensar no outro, fala de você contribuir para que o outro cresça. Isso tudo são princípios da palavra de Deus. Mas, por último, eu quero falar, então, do terceiro aspecto, né, do espírito excelente de Daniel, que além do caráter, da competência, ele era alguém cheio do Espírito. Então vamos ver aqui algumas características da vida de Daniel, que fala de alguém cheio do Espírito. Com certeza, irmãos, alguém que é cheio do Espírito, ele vai manifestar o quê? A excelência do Espírito, não é isso? A palavra de Deus fala que o vaso de barro, ele está ali para manifestar a excelência da vida de Deus, que está em nós, não é verdade? Então, quando você entende que o seu trabalho, que a sua profissão, que a sua casa é um lugar onde você pode exercer a excelência do Espírito, que você pode exercer o seu sacerdócio, você então começa a fluir no mesmo Espírito que Daniel. Porque eu penso que era assim que Daniel vivia. Ele não ficava preocupado em ser espiritual só ali no quarto enquanto ele estava orando, ou então só na frente das pessoas. Não, ele era assim o tempo todo. Então entenda uma coisa. Tem muitas pessoas que às vezes que falam assim, não, eu vou deixar o trabalho para eu servir a Deus. Quer dizer que antes você não servia a Deus? É lógico que tem pessoas que às vezes abrem mão mesmo, em função de um chamado, ele abre mão de trabalhar, do salário, para se dedicar integralmente. Mas não significa que agora é que ele vai servir a Deus. Estou falando isso porque existe uma mentalidade errada, não é? De que você precisa de mais tempo para servir a Deus. Se você tivesse mais tempo, se sua vida não fosse tão corrida, você ia orar mais, você ia ler mais, você ia fazer mais coisas. Isso é ilusão. Sirva a Deus da maneira como você está. Sabe por que Daniel foi levantado por Deus? Porque foi Deus que o levantou, não foi homens, né? Deus usou os homens. Daniel foi levantado porque ele foi fiel a Deus em tudo, nas mínimas coisas. É por isso, irmão. Então eu creio que servir a Deus realmente fala de coisas práticas na nossa vida, a vida cristã. Então, o primeiro aspecto aqui na vida de Daniel, na vida do Espírito, na vida espiritual de Daniel, o que nós vemos aqui? Uma vida de oração. Então, a palavra de Deus fala o seguinte, lá em Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como que alguém igual Daniel, com tanta responsabilidade, com tanto trabalho ali, num cargo tão alto que ele exercia, como que ele conseguia orar 3 vezes ao dia? Deixa eu falar algo para você. Ele, na verdade, ele só era tudo isso porque ele orava. Se ele não orasse, se ele não investisse na sua vida de oração, ele não seria nada daquilo que ele foi. Portanto, nós temos que aprender aqui o segredo. Então, primeiro vem o Senhor. Primeiro nós buscamos ao Senhor e todas as outras coisas nos são acrescentadas. Deus vê o seu coração. Deus vê se você ora para constar. Deus vê se você faz o seminário para constar. Deus vê se você lê a Bíblia para constar. Deus vê. Olha, eu já fiz seminário, eu sei. Algumas vezes era tão corrido para mim, era casa, tinha filho, trabalho. E às vezes eu lia correndo, fazia, né, porque tinha que fazer. Eu entendo isso. Mas muitas vezes, irmãos, eu fui porque eu queria o Senhor. Eu não acho que Daniel ia orar 3 vezes ao dia porque ele tinha alvos. Senhor, o meu alvo, me distinguir entre os presidentes. O meu alvo número 2, eu quero ser o melhor. Não, ele não orava para buscar essas coisas. Ele buscava o Senhor. Ele buscava o Senhor. Então, sabe, amados, aprenda a ter uma vida de oração, de fato, por causa do Senhor. Não estou falando de orar por causa de alvos. Estou falando de você se empenhar em buscar o Senhor porque você o ama.
Deus, de fato, vai ver o seu coração, vai ver as motivações. Se você não consegue fazer isso o tempo todo agora, durante o tempo do seminário, pelo menos faça uma vez por semana, sabe? Programe-se para que você possa tirar um feriado, ou um período, ou uma noite, sabe? Mas vai para os pés do Senhor, vai orar, vai desfrutar da presença do Senhor, vai ler a Bíblia, para que você possa ser edificado, e não porque você é obrigado a fazer. Então eu vejo que o coração de Daniel, a motivação dele, nos mostra isso. Uma outra coisa também que nós vemos aqui é o conhecimento espiritual. Então lá em Daniel 9:2, fala assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha, o que é isso aqui? Conhecimento espiritual. Então, Daniel, ele conhecia a palavra, porque ele investia. É interessante, porque aqui nós vemos esse conhecimento espiritual, ele veio através de quê? Através da palavra. Por que ele conheceu as profecias? Porque ele lia. Porque ele realmente gastava tempo estudando a palavra de Deus. Então, ele não apenas orava, mas ele também lia a palavra. Então, nós vemos aqui o perfil desse líder. Né? Ele estava ali, na verdade, dando uma notícia, né, tremenda, que era o final do exílio. Eu nunca estive no exílio, mas eu imagino que para quem está no exílio, não tem notícia melhor do que você saber de que ele vai acabar. Não é verdade? Nós vemos um outro perfil aqui na vida espiritual de Daniel, que é a visão. Então, ele era alguém... Eu coloquei aqui a intercessão de Daniel, porque ele não apenas ele percebeu pela palavra, mas através do conhecimento espiritual, ele foi orar de acordo com a palavra. Nós vemos aqui, então, um terceiro, que é a visão. Então, a palavra de Deus fala aqui que Deus deu visões a Daniel. E ele fala que só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nada viram. Então, a visão fala de alguém que enxerga aquilo que outros não enxergam. Então, às vezes nós falamos visão e usamos muito essa palavra, né? Mas entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos realmente entender a visão de uma maneira prática. A visão que Deus nos dá como igreja, não é isso? A visão é algo para ser praticado, ela precisa ser aplicada na nossa vida. Então, nós praticamos, nós vivemos aquela visão. Então, nós temos a visão dos vencedores. Isso tem que ser algo prático na nossa vida, porque senão, qual o sentido que tem? Então, aqui Daniel, ele teve uma visão. Mas ele foi prático com essa visão. Ele começou a orar e interceder de acordo com ela. E quarto, né, nós colocamos aqui, o discernimento. Então, Deus fala para ele, entende a visão. Né? Então, nós percebemos que a visão é ter a compreensão dos propósitos de Deus. Mas nós só podemos dizer que nós temos visão se nós tivermos também discernimento desta visão. Amém? Então, Daniel realmente foi um homem extraordinário, alguém que Deus deu discernimento espiritual para ele, discernir todas aquelas situações que ele estava vivendo. E, de fato, ele foi um grande profeta, um grande líder espiritual, que Deus usou e que se distinguiu entre as pessoas por causa desse espírito excelente. Amém? E eu quero, então, deixar essa palavra para você aqui, encerrando, mostrando para você, lá em Daniel 12:13, abre lá, tem um versículo muito bonito, que encerra, né, a vida de Daniel dizendo assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então a Bíblia fala aqui de um caminho. Daniel foi alguém que ele percorreu um caminho. O caminho fala disso, amados, fala dessa transformação. Ele chegou lá, um jovem escravo, e ele se transformou no homem mais poderoso do reino. Não é isso? Então Deus o honrou. Então, ele teve um caminho, o caráter, né, o testemunho, a competência, a excelência, sabe, a exatidão, sabe, aquele homem reto, aquele homem realmente íntegro e também a vida com Deus, porque ele foi um profeta que Deus usou para trazer a libertação, né, do povo lá no exílio. Foi ele que discerniu, foi ele que intercedeu pelo povo e foi através dele que Deus realmente fez. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Entenda uma coisa, a vida no Espírito, ela se manifesta através de todas as áreas da nossa vida, principalmente no caráter, na competência e na sua vida espiritual. Mas qual é esse segredo? E eu quero te contar esse segredo aqui. O segredo da vida espiritual, amados, é Cristo em nós.
Tem uma história de um ratinho que ele queria atravessar uma ponte, ele e um elefante. E eles então começam a atravessar a ponte para fugir dos seus inimigos. E o ratinho então sobe em cima do elefante e depois que eles atravessam, o elefante então com a sua tromba balança aquela ponte e a destrói. E o ratinho então olha para ele e diz: nós dois somos uma dupla imbatível. Olha, eu quero dizer para você que nessa história você é o ratinho. Cristo é a excelência. Se você confiar realmente que a vida de Cristo que está em você pode fluir, você realmente vai ser alguém espiritual. Tudo que você precisa, meu amado, é de Cristo. E Cristo, ele já está em você. Daniel viu a sua condição de escravo se transformar em glória, porque a sua força estava em uma pessoa, a pessoa de Cristo. E eu quero dizer isso para você. Essa pessoa hoje habita em você. A excelência nada mais é do que Cristo em nós. E eu quero deixar esse versículo para você. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que você possa viver uma vida no Espírito e praticar tudo aquilo que nós temos ensinado nesses dias. Que Deus abençoe você.